Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante e eu sei que vocês também, que é o futuro da inteligência artificial. Hoje com convidados muito especiais. Sempre quando se fala no futuro da inteligência artificial, de uma coisa a gente tem certeza: elas tendem a ser cada vez mais independentes e tomar suas próprias decisões, que é o que a gente chama de inteligência autônoma. Mas é preciso muito cuidado antes de incluir esse tipo de inteligência na sociedade, porque de alguma forma ela precisa incorporar na sua tomada de decisão a noção do que é certo, o que é errado, convenções sociais, culturais e o maior nêmesis de todos, os dilemas éticos da humanidade. A solução para esses problemas ninguém ainda tem, mas tem muita gente preocupadíssima com essas questões. Dentre elas, o nosso primeiro convidado de hoje, o professor Edson Prestes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Edson faz parte de uma iniciativa global do I3E de criar diretrizes para o desenvolvimento de inteligências autônomas. Ele faz parte de duas sociedades, a Sociedade de Robótica e Automação e a Sociedade de Padrões, Padronização, não sei qual é a melhor forma de traduzir. Isso porque o I3E pretende lançar um padrão de desenvolvimento, regras bem definidas que os desenvolvedores precisam seguir para garantir que essas inteligências vão ser incorporadas com segurança na sociedade. O Edson aceitou responder umas perguntinhas pra gente e eu decidi convidar outros youtubers para mandar essas perguntas, na tentativa de capturar as mais diferentes preocupações que surgem quando a gente fala de inteligência artificial. Foi uma boa quantidade de perguntas, ainda bem, e por isso eu resolvi dividir em 3 vídeos. No vídeo de hoje as perguntas vêm do Chico, do canal Blablalogia, ele apresenta o quadro Top Models lá, e o Lucas, do canal Pensarolando, onde o principal tópico é filosofia. Coincidentemente, os dois perguntaram sobre como você atribui culpa quando uma inteligência artificial comete um crime. Cada um sob uma ótica diferente, vocês vão ver. Agora chega de papo e vamos direto para as perguntas. Aqui é o Chico do Blablalogia e eu queria saber sobre inteligência artificial que mata. Se uma inteligência artificial mata alguém, seja um carro autônomo ou seja, sei lá, um segurança robótico que atira em alguém, a culpa é de quem? Tá, isso aí é um ponto extremamente importante, tá? Que, por sinal, ele dá origem a inúmeros debates, que é quem vai ser o responsável quando um evento dessa natureza acontecer. Então, para que se decida quem é o responsável, é necessário saber todos os players desse sistema. Quem desenvolve, quem programa, ou seja, quem manufatura o carro, quem recebe esse carro. E isso está em discussão. Tá? Então, nesse momento, não dá para dizer quem vai ser o responsável. Porque podem existir vários elementos. Pode existir desde a pessoa que construiu o carro fisicamente, né, mecanicamente, a pessoa que programou esse carro ou a pessoa que está utilizando esse carro. De repente ela está utilizando uma condição que não é uma condição adequada. De repente existe um erro de software, ou seja, um sensor que supostamente deveria ser extremamente confiável, ele falhou em algum momento. Existe uma área que é chamada de transparência, tá, na robótica, que seria... quando eu quero um sistema que seja transparente, eu quero um sistema que ele me permita fornecer todos os dados que eu solicito. E isso aí implica em dados de diferentes granularidades. Por exemplo, os dados que eu gostaria de receber do robô certamente vão ser dados diferentes dos dados que um programador gostaria de receber. Assim como um auditor, tá certo? Assim como um juiz e assim por diante. Então, nesse caso, se eu quero verificar quem é o culpado em um acidente, esse robô ele tem que me fornecer todos os dados, com todas as regularidades, para que exista uma auditoria em cima disso. Muito legal que você falou da área de transparência, que eu acho muito interessante também. É uma área super legal. É que como eu trabalho com Deep Learning, tem muito forte também, né? Porque hoje em dia Deep Learning é uma caixa preta. Então tem muita gente trabalhando em pegar os porquês das decisões do modelo. Isso que tu levantaste é um tópico muito interessante, porque o problema do Deep Learning é justamente isso, é uma caixa preta.
Existe, por exemplo, uma série de desenvolvimentos, né? Nós temos vários experimentos bem-sucedidos com Deep Learning, só que, é assim, tu vai utilizar Deep Learning no teu dia a dia? Depende. Se o tipo de aplicação envolver risco humano, provavelmente não vai ser utilizado, a não ser que tu consiga extrair regras, porque aí tu cai naquela situação do sistema poder ser auditado. Sim. Existe a possibilidade de uma máquina com inteligência artificial contrair direitos e deveres, ou seja, ter uma personalidade jurídica própria e excluir a responsabilidade que incide sobre os seus desenvolvedores? Assim, existem duas coisas aí e elas são, uma é verdade e outra é falsa, tá? Por exemplo, a inteligência ou o robô ter personalidade jurídica, certamente, ok? Certamente, tanto que isso é considerado, né, em várias discussões quando a gente pensa em robôs causando desemprego. Né? Então, por exemplo, a Europa discute muito a ideia de seres biônicos, né? Ou seja, os androides ou os robôs terem uma personalidade jurídica, até mesmo para contribuir socialmente. Ou seja, eles pagarem algo como se fosse um INSS. Tá? Isso. E eles terem seus direitos e terem seus deveres. Certamente, né? Ou seja, tem uma série de deveres e tem uma série de direitos. Agora, chegar ao ponto de ele assumir a culpa ou a responsabilidade de um determinado ato, aí a gente já vai estar entrando em um outro nível. Tá? Nesse caso, seria pensar no seguinte, ó, robôs, eles são equipamentos moralmente legais, moralmente legais, ou seja, são seres morais, entende? Então, será que ele tem, por exemplo, capacidade de tomada de decisão, levando em consideração aspectos de moral, ou seja, valores da sociedade, ter toda análise, sensibilidade, contexto, igual ao ser humano? E aí é uma outra questão. Nesse momento, até o presente momento, não. As máquinas, elas não têm o mesmo nível de consciência do que o ser humano. Tá? Eu não sei, por exemplo, o que poderia acontecer daqui a 20 anos, tá? Quando houver realmente a convergência da tecnologia juntamente com a evolução biológica. Será que a gente vai ter realmente máquinas biológicas onde tu não vai conseguir mais saber a distinção do que é ser humano e o que é uma máquina? Aí a gente começa a pensar em atribuir uma personalidade ou uma capacidade moral para os robôs. Até o presente momento, não. O robô é uma máquina, ele não consegue fazer uma avaliação da mesma forma como o ser humano. Ou seja, ele não tem culpa de nada. Entendi. Quem tem culpa é quem fabrica, quem desenvolve, o programa. Tanto que o desenvolvimento de armas letais, autônomas, é num tópico muito quente, né? Que, por sinal, existem inúmeras manifestações de vários cientistas do mundo, de organizações, para banir esse tipo de arma, porque o robô ele não tem capacidade de discernimento. Então, se alguém tiver que disparar o gatilho, que seja o ser humano. Ou seja, o ser humano ele vai ser responsável pela morte, e não o robô, porque o robô ele não tem essa capacidade. Isso faz parte das diretrizes que vocês vão definir, que sistemas militares eles não tomem decisão autonomamente? Sim, um dos comitês trata justamente disso. E as manifestações, que por sinal também faz parte, também discutem exatamente isso. Entendi. Ou seja, o homem ele tem que estar no ciclo de comando, sempre, né? Entendi.